Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Clube Saúde e Plenitude. Hoje eu quero começar com uma pergunta. Você se sente constantemente cansado, com dores nas articulações, ou talvez uma névoa mental que não vai embora? Percebe que seu corpo parece estar sempre inchado, reagindo a tudo? Esses são sinais clássicos de um processo que a ciência moderna aponta como a raiz da maioria das doenças crônicas. Nós chamamos isso de inflamação crônica de baixo grau. E se eu te dissesse que a natureza nos oferece uma das ferramentas mais poderosas para combater essa inflamação, que é uma substância já usada há milênios, tá? E que tem o seu poder comprovado por centenas de estudos científicos. Hoje nós vamos falar dela, a queridinha dos suplementos, que é a curcumina. Em primeiro lugar, vamos esclarecer o que é a curcumina. De um lado, nós temos a cúrcuma ou açafrão da terra, que é a especiaria em si. Mas a curcumina é o composto ativo dentro dela, que é o verdadeiro herói da nossa história. E é ela que dá essa cor amarela, vibrante, e mais importante, é ela que dá os benefícios para a saúde. Tá? E como que a curcumina funciona? Eu gosto de usar esse exemplo da inflamação como um fogo no organismo. E um pouco de fogo é bom, porque quando você se machuca, precisa inflamar aquela área, ficar vermelha, inchada, e isso é o processo para que o corpo se cure. O problema é quando esse fogo nunca apaga. Ele fica queimando ali em fogo baixo, constantemente danificando as células, e isso é, em última análise, a inflamação crônica, certo? O que a ciência já descobriu sobre essa questão da inflamação crônica é que a curcumina age sobre a inflamação como um bombeiro. Ela entra nas nossas células e consegue desligar um dos principais interruptores da inflamação, que é uma molécula chamada NF-kappa-beta, certo? Quando essa molécula NF-kappa-beta está ativando as nossas células, ela aciona mais de 400 genes pró-inflamatórios. E aí a curcumina vem e, de forma muito inteligente, modula essa via. Ela calma o sistema sem os efeitos colaterais de muitos anti-inflamatórios ou corticoides que a gente está habituado, né, a utilizar. Agora, aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não sabe e onde muitos erram. Não adianta simplesmente encher a sua comida de açafrão e esperar o milagre acontecer. Tá? A curcumina, na sua forma natural, ela tem uma biodisponibilidade muito baixa, certo? Isso significa que o nosso corpo tem dificuldade para absorver curcumina, certo? A maior parte vai passar direto pelo intestino e vai ser eliminada. E por isso também muitos estudos iniciais não mostravam grandes resultados com a curcumina, certo? Cientistas usavam o suplemento, mas ela não chegava onde precisava agir. Foi então que se descobriu uma chave, né, para abrir a porta dessa absorção, que é também uma chave muito disponível para nós, que é uma especiaria do dia a dia, que é a famosa pimenta do reino. Olha que interessante isso. A pimenta do reino, ela contém um composto que é chamado piperina. E essa combinação de curcumina com piperina é quase mágica no organismo. Olha que interessante, os estudos mostram que quando você adiciona uma pequena quantidade de piperina à curcumina, você pode aumentar a absorção em até 2000%. Sim, você ouviu direito. 2000%. É a diferença entre a substância funcionar ou não, por isso é tão importante que você conheça. Ok, agora que nós sabemos como fazer para a curcumina funcionar, vamos entender para que ela serve de fato. Então, número 1, curcumina é um potente anti-inflamatório. Essa é a sua principal função. Os estudos mostram que a curcumina pode ser tão eficaz quanto alguns medicamentos anti-inflamatórios clássicos, né, usados em condições como a artrite reumatoide. Ela pode aliviar a dor e o inchaço nas articulações, mas sem o risco dos problemas estomacais gástricos que essas medicações causam. Saúde do cérebro. A inflamação crônica é um dos grandes vilões desse envelhecimento cerebral. Tá? E a curcumina não só combate a inflamação, mas também aumenta os níveis de um hormônio do crescimento cerebral que é chamado BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Os níveis baixos desse BDNF estão ligados à depressão e ao Alzheimer. Então a curcumina tem um potencial neuroprotetor incrível. Vamos falar da saúde do coração. Lembro que as doenças cardiovasculares são as que mais matam. Como que a curcumina age?
ela melhora a função do endotélio, que é o revestimento dos nossos vasos sanguíneos. Um endotélio saudável significa uma melhor regulação da pressão arterial e um menor risco de coágulos. E ela também tem um benefício em reduzir os triglicerídeos. Entendido tudo isso, como a gente pode aplicar na nossa vida prática? Vamos lá para um protocolo básico, né? O que você deve procurar? Quando você escolhe um suplemento, não procure por cúrcuma, tá? Especificamente, mas sim pelo extrato curcumina ou curcuminoides, que é geralmente o extrato padronizado para 95%. Tá? E o que é importante, verifique se contém também a piperina, que é, né, esse derivado da pimenta do reino que vai facilitar a absorção de uma forma gigantesca da curcumina lá no seu intestino. As doses terapêuticas vão variar de 500 a 1.500 mg por dia, mas isso precisa ser recomendado por um profissional, tá? Para entender como é a sua resposta. E lembrar que a curcumina ela é lipossolúvel, então isso significa que ela é absorvida com gordura. Logo, é ideal tomar esse suplemento com alguma refeição que tenha alguma fonte de gordura saudável, como o abacate, o azeite de oliva, nozes, certo? O que eu sempre lembro aqui? Converse com o seu médico, com aquele profissional que está orientando a sua saúde antes de iniciar qualquer suplementação, especialmente se você usa outros medicamentos. Eu lembro que a curcumina pode ter um efeito sobre a coagulação sanguínea, então é muito importante que você faça isso com orientação profissional, certo? Esse vídeo de hoje se conecta perfeitamente aos nossos pilares, porque nós estamos usando um princípio ativo da alimentação para otimizar o nosso corpo, né? A gente reduz inflamação, melhora a qualidade do sono, tem mais energia para atividade física, protegemos o nosso cérebro e, fundamentalmente, isso se alinha ao nosso alicerce da espiritualidade, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar desse templo, como desinflamar nosso organismo, é um ato de mordomia, certo? Zelar pelo templo que Deus nos deu para que a gente possa ter clareza e vitalidade para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Então, não se trata de buscar uma imortalidade, né, mas de ter qualidade de vida e plenitude enquanto nós estamos aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, quer ver mais vídeos sobre suplementos baseados em ciência, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa saber disso, principalmente com quem não entendeu ainda a diferença entre o açafrão e a curcumina. Aqui nesse vídeo está explicado. Deixa nos comentários, você tem usado a curcumina? Qual é a sua experiência? Qual é a resposta que ela traz na sua saúde? Um grande abraço e até a próxima.